Boa tarde, meu povo. Vamos lá. Vamos começar mais uma quarta-feira aí, a gente falando um pouquinho sobre a parte de analgesia sem analgésicos, né? Então, a gente pensar um pouco no cenário de como prevenção, né? Então, a Bá tá aqui, né, fisioterapeuta, para ajudar a gente a acrescentar bastante sobre isso. Falar bastante sobre prevenção e tomar cuidado para a gente não se preocupar só depois, né? Só com o pós, só como tratar, e sim como prevenir, né? A Iabá, né, físio, como eu já falei, algumas pessoas já viram, né, dos 2 episódios anteriores, e a gente vai falar hoje especificamente sobre punho, beleza? Então, alguns alunos, principalmente alunos iniciantes, né, tem essa queixa de punho e que sente muita dor, às vezes na posição, não necessariamente no movimento ginástico, mas nas posições de front squat, de overhead, sente bastante incômodo no punho, né? Então, por não ter a mobilidade necessária, o aluno acaba sentindo esse incômodo, né? Então, a gente vai falar hoje diretamente sobre punho e vai falar um pouquinho como fortalecer, como fazer as mobilidades, enfim, né? Então, os movimentos, assim, né, que são mais comuns, né, que eles sentem esse incômodo, na ginástica, diretamente para a ginástica, são os de barra, né? Então, todos os pull-ups, os toe to bar, bar muscle up, principalmente. Nos de argola, também, né? Então, no ring muscle up, por exemplo, ou no toe swing, enfim, e nos do solo, que aí handstand walking, né? E handstand normal lá na parede. Então, tem bastante queixa, principalmente de aluno um pouco mais novo. Nos movimentos suspensos, né, é muito por conta de não ter força. Às vezes o aluno fala, nossa, mas eu não consigo, eu não tenho força para segurar, começa a doer meu punho, né, ou o antebraço, a mão, e eu não tenho força para sustentar, acho que eu não vou ter força nunca. Por quê, né? Não trabalha isso, né? A força de flexores a gente vai pegando com o tempo, beleza? Então, é natural a gente ter, né, esses alunos mais iniciantes. Depois os alunos vão se acostumando e vão, a não ser que já tenha alguma lesão, alguma coisa antiga, depois eles vão ganhando mobilidade e isso vai diminuindo consequentemente. Pensando no cenário, né, maior do CrossFit, do cross-training em forma geral, são esses daí os que mais têm, né, queixa, que é o front, né, por conta da posição que a barra tem que ficar, do overhead, que é aquela barra lá acima da cabeça, que acaba pressionando, e como a pegada é um pouquinho mais afastada, acaba sobrecarregando um pouco o lado lá do dedão, né? Então, isso acaba também dificultando um pouquinho. Beleza? Maravilha. Vamos lá, deixa eu ver se tem um. Para atletas com cisto. O Ju. Deixa eu ver quem é que está perguntando. Juca. Bah, ele está falando sobre. Tem gente cisto que na realmente região é do bem. punho, né? É bem legal mesmo, porque tem gente que vai e volta, né? Vai e volta, Sim, vai e sim, volta. é comum. E tem cistos, na verdade, que nem tem sintoma, né? Tem pessoas que às vezes fazem algum exame de imagem, aparece ali um cisto, mas nem sempre é associado com dor. Sim. Então, isso também é um ponto importante para a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes o aluno chega, porque eu tenho um cisto no punho e tal, mas aí você pergunta, você tem dor? Né? Porque às vezes já associa muito rápido a dor com a questão do cisto, né? E nem sempre tem essa relação. O que vale a pena, claro, sempre conversar, né? Se o médico orientou alguma conduta de retirada ou não desse cisto, mas tem pessoas que convivem com o cisto tranquilamente, né? Eu tinha um aluno que ele era cadeirante e ele tinha nos 2 punhos, até pelo esforço, né? E ele era ainda atleta de CrossFit, e ele sentia muito, né? Porque eram os 2 e era toda a sobrecarga do corpo dele, assim como dos nossos pés, era em cima das mãos dele. Então, ele tinha, e ele, em um dos punhos, que é onde ele sentia mais dor, ele fez aquela pulsão, que chama? Isso. Porque ele fez uma pulsãozinha. É uma substância que, assim, que acaba sendo muito fácil de retirar, né? Sim. Não é algo ali rígido, né? Então, aí ele fez essa pulsão e ele falou, nossa, parou minha dor. Aí depois de uns 3 meses voltou de novo.
Então ele falou, nem vou tirar do outro, nem vou me dar o trabalho de tirar do outro, porque... Então, às vezes, vai e volta também. Não adianta você tirar que ele acaba voltando. Pode acontecer. Beleza, Juca? Ele falou, ele tem 2 cistos hoje. É isso. Uma coisa que acho que alivia bastante, né? O lado dos cistos, assim, pelo menos desse meu aluno, aliviava bastante. É fazer pressão reversa, como se fosse uma tração, como se fosse uma traçãozinha. Para abrir espaço. Puxa, né? E porque normalmente os cistos são dessas compressões, né? Sim. Nem sempre, mas na maioria das vezes sim. E aí você ficar fazendo essa tração acaba ajudando e aliviando na dor também, né? É uma forma de mobilização acessória mesmo, né? Articular, se a gente for pensar. Tem algumas condutas que a gente até faz nesse sentido, né? De tração em várias articulações do corpo. E no punho normalmente alivia. Às vezes até associar a tração com o movimento em si, com né? a mobilidade. Né? Exatamente. Ajuda bastante. Beleza, Juca? Isso aí. Vamos lá. Então, o que isso só vai acontecer, né? A gente só vai sentir, os nossos alunos vão ficar recorrentes nessa dor se a gente não prestar atenção em algumas coisas. Então, às vezes, no movimento de barra, por exemplo, no movimento de barra, de pull-up em si, às vezes ele está acima do peso ou não, mas ele não está conseguindo se manter pendurado. Então, isso pode acabar causando uma lesão mesmo. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? O aluno não está conseguindo ficar pendurado ainda, coloca uma caixa, adapta para ele não ficar com o peso inteiro do corpo dele lá nos punhos, principalmente para aluno iniciante. Não tem por que ficar forçando o aluno a se pendurar, que é bem provável que ele se machuque, não só de ficar sustentando ou de não aguentar segurar e acabar caindo. Tá? Então, isso para barra e para argola, né? Então, e também está muito associado à pegada errada, tá? Eu estava conversando sobre isso até hoje. Eu vou virar um pouquinho mais a câmera aqui, ó, para vocês conseguirem ver. Eu não vou nem usar o grip, nada, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, o que acontece? A maioria das pessoas pega na barra com os ossinhos dos dedos para cima, tá? Então, pressionando essa zona de calos aqui, ó. Então, pega assim. Certo? Então, olha a pressão que isso está fazendo lá na minha articulação, né? Ele está puxando a articulação direto. O que é o ideal? Até para a segurança da pegada, né? Independente se seja com dedão ou sem. Tem gente que prefere pegar com dedão, tem gente que prefere pegar sem. Iniciantes, eu aconselho pegar com dedão. Mas, isso não é uma regra, tá? Não pode ser uma regra. A gente pensar que a gente vai pegar com o segundo terço da mão aqui, ó, com o meio da mão. Então, porque a gente tem que pegar mais assim. Precisa de um pouquinho mais de mobilidade de punho para conseguir pegar, mas é a garra de gato mesmo, sabe? Então, a gente pegar com os ossinhos, ó, virando mais lá para frente, não para cima. É bem sutil, mas já faz muita diferença, até para não sobrecarregar muito o antebraço aí. E a chance de escorregar a chance de escorregar. Então, mesma coisa lá na argola, né? Então, a gente tomar cuidado exatamente com essa pegada aí. Às vezes a gente fica forçando muito uma outra pegada que não é natural. Beleza? Então, e principalmente, né, lá no solo. Então, lá no solo, o que acontece? Pode ser... Tô dando para ver a parede? Acho que virar um pouquinho mais. Pode ser que essa do solo, o seu aluno está com a mão na posição errada. E aí, o que acontece? Ele fala, Nath, mas quando eu coloco a mão assim, ó, de frente, dói muito o meu punho. O que eu faço? Aí o aluno, às vezes, começa a querer colocar a mão assim, para aliviar a dor. E o ideal não é ele adequar tanto assim a mão. É ele simplesmente girar um pouquinho, deixar na diagonal. Tá? Como se fosse desenhar um V com o dedão lá e o indicador. No máximo, tá? Não deixar a mão totalmente para o lado, porque isso acontece às vezes, né? Do aluno deixar a mão totalmente lá para o lado. Isso vai dificultar ele ganhar essa mobilidade, né? É melhor fazer ele menos volume, mas conseguir manter a mão certinha. E outra coisa também, na hora do handstand walking, com a mão para o lado, vai mudar toda a dinâmica, né? Vai mudar toda a dinâmica, ele não vai conseguir controlar nos dedos. Tá? Então, no handstand, muita gente reclama, né? Mas... E também é um processo. Então,
eu vou fazer, primeiro ver se o aluno consegue fazer a posição do triângulo, né, que é o headstand, que é a posição lá com a cabeça. O aluno tranquilo, aí pode ir tentando passar de nível, sabe? Senão a gente acaba forçando o aluno a querer entrar na parede, sendo que ele nem ainda está acostumado com aquela posição, né? Principalmente gente que trabalha no computador o dia inteiro, né? Não faz extensão de punho nunca, né? Quando faz, só quando vai falar assim. E olha lá, né? E olha lá. Só quando vai falar, tipo, não sei. Sem contar as tendinites da vida, né? Do Isso. pessoal que trabalha muito tempo, assim, muito computador, tempo, né? Celular. Que acontece muito, né? Muito. Então, a dor no punho, a maioria das vezes, ela tá ligada à mobilidade, né? Então, a falta de mobilidade e a fraqueza também. Sim, com né? certeza. Aí, fala um pouquinho sobre... É importante a gente pensar no histórico, né? Sempre perguntar para o aluno. Acho que independente se ele relatou alguma queixa ou não, né? Mas naquela anamnese mais geral, sempre perguntar se tem algum histórico de lesão, em relação ao punho, luxação, fraturas, né? Às vezes a pessoa nem sabe que teve, mas já tem um histórico de queda, né? Sobre a mão, né? Com a palma da mão lá no chão. É muito comum, às vezes não foi feito nada e quando a gente avalia a mobilidade tem alguma restrição importante, né? Não só o punho, mas pensando em cotovelo, ombro, se a pessoa já tem alguma limitação, alguma dor, ou já teve alguma lesão, é importante a gente pensar o quanto que isso vai influenciar lá no punho, né? Então, pensando no handstand que você comentou, às vezes a pessoa está abrindo porque o desconforto está lá no ombro, no cotovelo, né? Então, é importante sempre observar por que ela está fazendo essa adaptação, sem precisar, mas entender o que está acontecendo. Vai acarretando uma coisa, vai levando a outra. Às vezes você foge da mobilidade de ombro, mas acaba sobrecarregando outra articulação. Exatamente. Então, beleza, eu vou fugir porque meu punho assim dói, então eu vou colocar assim, beleza. Só que aí pode ser que você esteja sobrecarregando mais o seu cotovelo. Então, e assim vai, né? O ideal é nunca fugir lá da dor, do problema, né? Nunca fugir. Tipo, tentar entender o porquê. Sim. Então, meu punho dói assim, então eu preciso trabalhar mais mobilidade de extensão de punho, né? Chegar mais cedo, vou passar algumas aqui, que são bem simples, que dá para fazer em 5 minutinhos antes dos treinos, e fortalecer também. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho frouxidão ligamentar, então meu punho ele vai mais até do que a maioria das pessoas, né? Tipo, por conta da extensão dos dedos também. Então, às vezes, o meu dói pelo excesso de mobilidade. Porque, por exemplo, no overhead, a barra vai e se eu não controlo, né, o dorso da mão bate lá no antebraço. Então, eu tenho que fortalecer também, não só a mobilidade. Às vezes a gente só fica trabalhando mobilidade e nem sabe se é só isso o problema, né, lá do seu aluno. O equilíbrio entre mobilidade e estabilidade, né? Isso. Pra conseguir chegar num ganho bom. Então, a gente pensando assim em como prevenir de forma geral, né? Então, uma lesão mais séria no punho, como prevenir essa dor, na verdade. Então, a gente pode trabalhar a liberação, né, miofascial. Sim. Então, liberação PVC. Dá para fazer, né, na região do antebraço. Com a barra. Vale a pena porque, assim, muitas vezes para aliviar um pouco aquela dor que ficou, né, da intensidade do exercício pós-treino, mas também para ajudar na mobilidade, né? O que a gente comentou em relação ao tornozelo, que a gente falou de tríceps oral, vale também muito, né? Tanto para os extensores como os flexores de punho. Sim, então, vocês conseguem perceber que quando vocês estão fazendo no seu aluno, ou até fazendo em si mesmo, você percebe que quando você passa no antebraço, os dedos acabam sofrendo, né, essa resposta. Por quê? Porque se a gente, né, se eu puxo naturalmente minha mão, então você imagina, se você faz essa liberação bem feita mesmo, você vai ajudar não só no pré-OD, como no pós-OD também. Com certeza. Né? Então, e para a vida inteira, né, também, não só para treino em si. A gente fala muito sobre computador e isso pode aliviar muito também, né? Mas aí pensando um pouquinho mais nos extensores, né? Não tanto nos flexores dos dedos, que é trabalhado o tempo todo lá com a digitação. E aí tem o trabalho de mobilidade, que é essencial, né, para um aquecimento, né, das articulações, da musculatura em si. E a gente tem que pensar que essas mobilidades, antes do treino, elas têm que ser dinâmicas. Sim. Certo? Então,
às vezes o aluno chega aqui e fica lá, né, batendo papo e com o braço lá pendurado. Então, o que a gente tem que pensar? Sempre em mobilidades mais dinâmicas. Por que mobilidades dinâmicas? Porque a gente tem que preparar a articulação e a musculatura para o que está vindo. Então, a gente tem que realmente aquecer. A gente aquece com movimento, né? Então, tentar priorizar sempre os aquecimentos aí, pré-OD ou até no aquecimento ali mais dinâmico, não tanto estático, né? Beleza. Aí tem a ativação muscular, que eu vou passar algumas, e também o pós, né? A mobilidade pós, que aí sim pode ser estático, mais como uma forma de relaxamento, né? E até a liberação miofascial também, de novo. Com certeza. Enfim. Beleza. Então, como eu posso tratar também, né, dessa forma? Então, falei de como prevenir e como eu vou tratar e não medicar, né? Então, a gente fala muito sobre isso, sobre o aluno que chega com dor e já, não, hoje eu saí daqui com uma dorzinha, eu já vou tomar meu remédio, né? Então, o analgésico lá, né, o anti-inflamatório, enfim. Então, é pra gente tentar não tratar dessa forma, né? Então, o repouso ativo, né? Então, a gente fala de repouso ativo, vamos trabalhar uma mobilidade, vamos trabalhar realmente um fortalecimento em si. Então, a gente pode trabalhar de que forma? Mobilidade como rotação, né? Então, pode fazer a rotação, tanto, né, com os dedos interlaçados ou realmente solto, né? Então, para os dois, né, para fora e lá para dentro também, isso vai ajudar bastante. Tem gente que começa a falar, nossa, Nath, uma coisa muito interessante, que a gente fala bastante sobre articulações, né? A gente vai falar sobre bastante, aproveitar que a Bá está aqui para falar sobre isso. E quando os alunos viram e falam assim, nossa, coach, tá instalando tudo. Nossa, normal instalar? Porque tá instalando tudo, né? Eu vou falar depois o que eu falo, né? Mas o que você tem a acrescentar sobre isso? O pessoal pergunta bastante, né? É uma dúvida bem comum. As articulações que se movimentam em grandes amplitudes normalmente têm essa frequência de ter esses estalos, né? Que é normal, mas a gente sempre fica atento se o estalo vem associado com alguma dor, né, com alguma questão assim, porque se não vem, não tem questão relacionada a isso, né, não tem com que a gente se preocupar, né. Então é muito comum um estalo no ombro, às vezes quadril um pouco, joelho é muito comum, tornozelo, então... Eu normalmente falo para os meus alunos assim, é exatamente isso. Você sente dor a hora que você escuta esse estalo, você sente dor? E aí, não, Nath, não sinto dor. Beleza. A única coisa que eu falo para eles é para não ficar forçando esse estalar. Então, tudo bem, não tem dor, mas tipo, não é porque você não tem dor que você vai ficar lá o dia inteiro testando e instalando aquilo. Porque o estalar nada mais é do que uma articulação ou algum osso, né, entrando sobre o outro, né? Sobre o outro. Então, se você for fazer aquilo repetidamente, talvez não tem porquê, né? E tem pessoas que têm esse hábito, né? Essa mania de... Eu confesso que eu tento me controlar ao máximo, mas, tipo, o estalar as costas em rotação, pra mim, tipo, é acordar e dormir, pelo menos antes de acordar, tipo, antes de dormir, depois de acordar, vou dar uma estaladinha. Mas que realmente é uma coisa ruim, mas isso eu sinto muito pela lordose também, né? Acaba... Então... voltando aí para a parte de rotação, muita gente fala isso, né? Eu sinto estalar, tem algum problema? Não, desde que não seja associado à dor, mas também não é para ficar fazendo para a vida inteira. Sim, não tem porquê. Tem alguns estalidos, dependendo da região, que a gente pode até escutar um pouco barulho de tendão mesmo, né? De alguns barulhinhos assim, e aí também não tem porquê, né? Ficar fazendo isso de forma repetitiva só para realmente fazer uma mobilidade geral. Sim. Aí tem a flexão com rotação, então, como eu falei, de coisas dinâmicas, né? Então, pré-OD lá, a gente pode fazer essas rotações. E a rotação do punho dinâmica, então, com a rotação lá pelo ombro. A gente faz a flexão de punho e aí a gente faz a rotação. Percebe que a rotação vem lá pelo ombro, ó. Tá vendo? Então... Óbvio que isso também vai trabalhando lá, os meus flexores, né? Os extensores também vão trabalhando. Então, é uma forma de trabalhar estático, porém dinâmico lá, para ajudar nessa mobilidade aí, nesse alívio também. E também o monkey fish, que eu gosto bastante, que é
ao contrário de tudo que a gente faz, que é com a mão lá para dentro, a gente quase não trabalha. Então, tá dando para ver aqui? Acho que dá. Dá. Daqui, a gente encosta lá e volta de novo. Encosta e volta de novo. Então, que é um pouco mais dinâmico e dá para trabalhar. Percebe que são coisas bem simples, né? Mobilidades bem principais, assim, de forma geral, mas que são fáceis, né? Não é nada muito complexo, mobilidades muito difíceis, assim. E os fortalecimentos também, certo? Então, fortalecimento. Eu gosto de trabalhar bastante pronação e supinação, né, com rotação. Então, normalmente eu não vou apoiar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Mas eu apoio num banco ou numa caixa o cotovelo e aí eu faço a rotação. Certo? Dá para fazer também pegada pronada e pegada supinada, a mesma coisa. Apoia no banco ou numa caixa e faz, né, a pronação e a supinação. Então, vai fortalecendo de forma geral. Então, a gente fortaleceu a flexão, a extensão e fez um pouquinho de rotação. Eu gosto também de fazer de ulnar desvio radial, que é esse que a gente quase não trabalha o fortalecimento. Sim. Né? Às vezes a gente faz bastante pegada pronada, pegada supinada, mas a gente não faz as laterais, a gente não faz. E que é uma que eu uso muito no overhead, por exemplo, por conta dessa pegada que é um pouquinho mais pro dedão lá, que faz muita pressão no dedão. E outra que é para fortalecer também no sentido de pegada na barra. Então, se o meu aluno sente muita dificuldade para ficar pendurado, ele precisa fortalecer essa garra, certo? Então, fortalecer lá os flexores. Então... isso é bem legal, né? Tá vendo? Uma anilha de 5 e um dumbbell de 5, ou até menor. De 5 para alunos iniciantes fica até pesado demais. Então, 1, 2 quilos é o suficiente. Tá? Então, se a gente educar o nosso aluno a fazer isso sempre antes do WOD, fazer uma mobilidade, né, ativa aí, depois fazer um fortalecimentinho que ele fique 5 minutos antes do treino, já vai colaborar muito pro treino dele, né? Então, esses são tipos que eu gosto bastante de fazer para ir ajudando o aluno na prevenção. E aí a gente falou tanto, né, de prevenção, de como não tomar remédio, enfim. E outra coisa é a fase das compressas, que a Bá fala sempre, e eu falo toda a aula, no finalzinho da aula, que é exatamente como usar, quando usar, quanto tempo, quente, frio, né? Então, especificamente no caso do punho, isso eu sei que é meio que de forma geral, né? Mas pensando lá no punho, é uma coisa que pode aliar bastante, né? Esse negócio, esse lance de na articulação ou no músculo, às vezes o músculo às vezes fica rígido, o aluno faz muito pull-up, fica rígido, então é uma forma de aliviar também, não só a liberação e a mobilidade. Então fala um pouquinho aí, Bá, na região do antebraço mesmo, né? Sentiu que ficou rígido ali a parte muscular, compressa de água quente e vai super bem. E aí, em relação a tempo, aquela questão, né? Sentiu que tá ficando morninho, já tira, porque já fez o efeito, mas pode dar, sim, uma boa aliviada. Normalmente nos extensores, próximo do cotovelo, onde o pessoal sente bastante, né? Tem gente que às vezes sente até um pouquinho mais lá na origem, né? Então, acaba sentindo bem pontual, ou na parte lateral, ou na parte mais medial de cotovelo. E no punho em si, o gelo vai super bem, né? Então, às vezes tem gente que não tem tanto incômodo no punho, mas vindo já, né, para os ossos ali da mão, e aí é interessante também fazer ou na mão ou no punho, faz ali a compressinha, muitas vezes aquelas bolsinhas de gel que você já consegue dar uma moldada. Vai melhor para você conseguir encaixar, né? E aí sempre ficar atento, né, em relação ao movimento, como é que tá fazendo, para também não ficar aí fazendo todo dia gelo. Tem que fazer gelo. Exatamente. Calma, que alguma coisa aí também tá errada. Gelo, a gente falou nas outras aulas que é muito mais sentido de uma lesão realmente que já tenha, ou que foi algo de impacto. Então, por exemplo, ele caiu e colocou a mão no chão, né? Forçou lá o punho. Aí realmente o caso do gelo, ou eu senti hoje o incômodo, faz gelo, mas isso é uma coisa que em 2 dias no máximo, 3 dias tem que estar resolvido.
Não dá para ficar fazendo gelo um mês, né? Aí alguma coisa tá errada, realmente, né? E quanto tempo, Bá? Gelo também começou a ficar ali, perdeu o gelo mesmo, né? Vai de 20, 25 minutos já pode tirar também, tá? Normalmente a gente indica esse tempinho aí. Beleza. E aí os problemas, né? Então, Nath, mas por que então que eu tenho que evitar do meu aluno, não é que proibir, né? Quem é a gente para proibir medicação, né? Não existe isso, mas a gente tem que pensar que sempre é o movimento que vai trazer a melhora, né? Nunca parar. Então, é o que eu falo sempre para os meus alunos, e eu aconselho vocês falarem também que médico que manda você parar de fazer atividade física, parar de fazer a modalidade, é muito fácil. É muito fácil o profissional virar e falar assim, não, você tem que parar de fazer tal coisa. Parar nunca vai ser o remédio, nunca vai ser a solução para nada. Porque talvez até você pare de sentir dor no punho, né? É o que eu falo para o aluno. O aluno para de sentir dor no punho, mas o que vai trazer o restante da vida dele vai ser muito mais prejudicial do que uma dor no punho às vezes. E não é que eu tô falando que ele tem que sentir dor no punho, não. Mas ele tem que tratar, buscar a razão daquilo para a gente conseguir tratar. E não simplesmente parar. Né, não é igual, por exemplo, uma alergia. Não, vamos colocar, o aluno tem alergia a camarão. Beleza, tem que parar. Camarão, não, tem que parar de comer mesmo, não tem o que fazer, entendeu? Tipo, beleza, mas não é isso, entendeu? Então não é uma coisa que vai fazer mal pro seu corpo toda vez que você fizer, né? Então assim, não vai mais pro CrossFit porque você fez 1 ano, mas você se machucou hoje, não vai nunca mais, porque normal, né, gente? Isso pode acontecer em qualquer modalidade, né? Então a gente tem que pensar que é o tratamento para tudo. Sempre tem o que melhorar, o que ajustar, né? Deixa eu ver aqui. Perguntas? Tem da Maria. Apenas um elogio. Sou estudante de educação física e amo essas lives porque aprendo muita coisa. Obrigada. Muito obrigada também. Mas isso aí. A gente faz para vocês mesmo. Acho que a gente vem acrescentar realmente, né? Assim, tentar acrescentar o máximo. Por isso que eu falo para vocês também mandarem dúvidas ou, né? Discordou de alguma coisa que a gente fala também, porque não é porque a gente está aqui que a gente é o dono da verdade. Acho que a gente está aqui para aprender. A gente tem uma bagagem, né? Não é qualquer pessoa que está aqui falando, mas a gente não é o dono da verdade, né? É uma troca. A gente realmente quer que vocês interajam para aos poucos isso... nós da área, assim, não sei se da área de educação física, de físio também é assim, mas eu sinto muito que as pessoas, os profissionais da área de educação física, eles são muito... não querem mostrar, tipo, que não sabe de alguma coisa. Entendi. Ou que, não, mas isso eu não sei, ou, eu tenho medo de perguntar porque a pessoa vai saber que eu não sei, como eu não sei disso, e eu acho que é super normal, gente, você não é obrigada a saber de tudo, né? Eu acho que você é obrigada a procurar saber o máximo possível. Se você não sabe, assim, como às vezes o aluno chega para mim e fala, Nath, tal coisa, e aí? Às vezes eu não sei, não sei, mas aula que vem eu vou vir com a resposta para você. Sim. Eu acho que é isso que vai fazer, né? A roda girar e não, tipo, eu simplesmente falar qualquer coisa que veio na minha cabeça. Não faz sentido, Não faz sentido, né? Com então, certeza. É legal esse feedback aí da Mais exatamente por isso. A gente tem que fazer essa troca aí mesmo de informações para agregar o conhecimento mesmo. Tanto vocês, o nosso, quanto com certeza. vocês. E acho que essa questão dos analgésicos é educar mesmo, né, o aluno. Sim. Talvez você seja um profissional que mostre um outro caminho para ele, que é o que você comentou. Às vezes vai no médico e acontece isso, né? Tirando os médicos que são do esporte mesmo, mas a maioria, né, os ortopedistas em médico, geral. gente, mas poderia ser qualquer, assim, sim, às vezes você vai no nutricionista e ele fala assim, mas não vai no CrossFit, até um fisioterapeuta mesmo. Não, que nem, por exemplo, eu já vi gente que era magra e que lutava para ganhar massa magra, né, assim, era muito difícil para ganhar massa magra e queria muito aumentar, né, hipertrofiar. E aí tava indo na Nutri e aí a pessoa falou, não, para de ir no CrossFit, você vai ficar mais magra ainda do que você já tá. Caramba! Entendeu? Então assim, não tô falando mal de médico, Deus me livre de falar mal de médico, quem sou eu pra falar mal de médico, mas assim,
são profissionais e profissionais. Eu acho que a gente tem que... Com certeza. E a questão do conhecimento, né? Sim. De ter a informação mesmo para dar para aquela pessoa, né? Para o aluno, né? O quanto que a gente precisa passar dessa educação para ele. Então a gente tem que investigar, né? Eu acho que todos os dias a gente investiga algo novo ali no aluno, né? Ele está no dia a dia ali com a gente vai sempre tendo um olhar diferente. Né? O analgésico muitas vezes vai só mascarar, né? Sim, porque ele não trata, o analgésico ele não vai tratar. Ele vai mascarar ali, ele vai, tipo, dar uma atenção para aquilo. E só que a gente tem que pensar que quando a gente, né, eu falo muito isso para os alunos e é uma coisa que faz eles entenderem, né? Porque pra gente é muito óbvio algumas coisas, mas às vezes para o aluno não. Então, assim, eu falo, você tem que pensar que você vai tomar um analgésico e o analgésico não é assim, uma pílula que ele fala, ela está com dor no punho e vai só lá pro punho, né? Exato. Ele vai dissolver e ele vai para todos os lados, por todos os cantos do seu corpo. Então, ele não vai cuidar só daquele lugar, ele vai acabar pegando passando por outros lugares que também estavam com um processo de inflamatório, vamos dizer assim, ou um processo ali que precisava de uma atenção. Só que, beleza, você fez isso hoje. Aí o corpo, olha, nem precisei reagir, alguma coisa já solucionou o problema que eu precisava solucionar. Normal, gente, nosso corpo ele é inteligente, ele é a gente. Sim. Né? Então, assim, a gente não é, eu precisava varrer ali, aí a outra pessoa varreu, graças a Deus que eu não vou ter que varrer. Aí no outro dia você vai fazer o quê? No outro dia você vai falar, eu vou ficar aqui esperando, porque ela vai lá varrer. E o dia que a outra pessoa não for lá varrer, o que vai acontecer? Vai ficar sujo, porque você também não vai. Entendeu? Então é exatamente assim, né, que funciona o nosso corpo. Então é isso que a gente tem que ir dando exemplos assim, tipo, bestinha, que parece que mas para o aluno às vezes vai fazer sentido. Teve um aluno meu que falou, nossa, Nath, eu tomava direto Dorflex, né, assim, tomava direto essas coisas assim, porque eu achava, só um Dorflex, só um advilzinho, as pessoas têm esse pensamento, né? De se automedicar, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem, né? Comum, Lá fora não, para tomar um Neosaldina você tem que ter receita. Aqui é um pouco mais fácil, muito aberto, né? Então é só a gente pensar mais nisso e passar isso para os nossos alunos. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Basicamente é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. E a aula que vem, já vou dar um spoiler, que a aula que vem a gente vai falar sobre cotovelo. Então, quarta-feira que vem, às 3 horas, a gente vai falar sobre cotovelo, que também é um dos índices altos, né, de lesão aí dentro da modalidade em si. Tá? E aí vocês vão entender um pouquinho o porquê, né, por que isso acontece, como prevenir, enfim. Beleza? Maravilha. Valeu, galera. Muito obrigada. Imagina, obrigada eu.